Olá, paz do Senhor, querido, tudo bem? Graças a Deus, chegamos com mais uma ADNews TV com conteúdo de qualidade sobre os eventos da Assembleia de Deus em Pernambuco. Nesta edição, vamos acompanhar com detalhes como foi o primeiro seminário para líderes de departamentos infantis da EDPE. Aqui no ADNews TV, você também vai acompanhar mais uma participação no quadro Fala Pastor e a pergunta escolhida pode ter sido a que você nos enviou. Além disso, teremos alguns destaques do Jornal ADNews desse mês de setembro. E claro, vamos mostrar alguns dos principais eventos da EDPE realizados por todo o estado. O programa está recheado de coisa boa e tudo isso você só confere aqui. Então pode chamar todo mundo para acompanhar porque o ADNews TV está só começando. Bom, nesta edição vamos começar com os destaques do Jornal ADNews. De início, vamos falar sobre a editoria Família, que neste mês traz um conteúdo interessante para todos que querem ter uma vida financeira bem planejada. Por isso, o ADNews aborda o tema A Mordomia Cristã no Lar e as Finanças Domésticas Bem Estruturadas. Nessa matéria, também são apresentadas dicas para uma melhor organização das finanças. Então, você não pode deixar de ler esse material que trará benefícios para você e também para toda a sua família. Você que é estudante participa de algum intervalo bíblico? Se não, tenho certeza que conhece alguém que já participou ou participa de algum dos intervalos bíblicos que acontecem em várias universidades do Recife. É isso que a Editoria Jovem aborda na matéria que tem como título O Avanço dos Intervalos Bíblicos nas Universidades do Grande Recife. Saiba como são realizados esses encontros, com que frequências eles acontecem e quais são os objetivos e os resultados que ele vem trazendo. Esse texto é de fato enriquecedor, principalmente porque mostra como o Evangelho está sendo propagado também dentro das universidades. E se você é universitário e ainda não participa desses encontros, está na hora de se juntar a outros irmãos e aproveitar a oportunidade para anunciar o Evangelho. Agora, pergunto se você já parou para pensar na história da Escola Bíblica Dominical. Não? Então que tal aprender sobre ela lendo a editoria EBD do nosso jornal deste mês? O texto apresenta um resumo da história dividida de forma didática para que todos possam conhecer. Apresentamos, por exemplo, como surgiu a Escola Bíblica Dominical no Brasil e também a história da EBD na IEADPE. Não deixe de adquirir o jornal, aproveite e presenteie um familiar ou um amigo. Bom, chegamos à hora do quadro que todos já conhecem, é o Fala Pastor. Quem nos enviou a pergunta foi o Adilson Lima, que pediu para entender um pouco mais sobre a Trindade. Por isso convidamos o evangelista Valber Gustavo para responder essa questão. Vamos conferir. Olá, paz do Senhor, você querido telespectador do programa ADNews TV. Nós estamos aqui para participarmos mais uma vez do quadro Fala Pastor. E nesta ocasião, nós queremos responder a pergunta do irmão Adilson Lima. Ele perguntou o seguinte: como explicar a Trindade? Ora, apesar dessa ser uma pergunta muito curta, muito objetiva, ela possui um significado muito grande. Sem sombra de dúvida, esta pergunta renderia um livro inteiro. Podemos começar essa resposta dizendo o seguinte: o termo Trindade em si, ele não aparece nas Escrituras, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Ele foi usado pela primeira vez por um dos pais da igreja chamado Tertuliano de Cartago. Tertuliano encontrou esse termo, ou formulou esse termo, para descrever a realidade do próprio Deus. O Deus da Bíblia, o Deus da igreja, é o nosso Deus. E ele usou esse termo para dizer que Deus, ele é uno quanto à sua essência, porém é trino quanto à sua personalidade. Ou seja, nós cremos em um Deus único e verdadeiro. Porém, este Deus único existe ou é desta forma: um quanto à essência e trino quanto à personalidade, isto é, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, nós, os cristãos, não somos nem triteístas ou politeístas, ou seja, não cremos em vários deuses, em mais de um Deus, e nem somos unicistas, ou seja, não cremos que este Deus único seja apenas uma personalidade. Nós somos trinitários, no sentido de que cremos que o Deus da Bíblia tem uma só essência e nesta essência coexistem eternamente três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo.
Uma outra consideração que devemos fazer é que é impossível explicarmos na plenitude a Trindade, ou a doutrina da Trindade. Isso porque a Trindade é o próprio Deus, e Deus é Deus e nós somos suas criaturas. Então, há um certo abismo entre nós e Deus. Como disse o escritor bíblico, Deus está no céu e nós estamos na terra. Apesar disso, a Bíblia nos fornece informações suficientes para crermos que a Trindade existe e para crermos e entendermos um pouco do seu funcionamento. Nós poderíamos utilizar diversos argumentos, mas queremos aqui nos resumir a algumas poucas passagens bíblicas e a menção também de alguns outros raciocínios. Em primeiro lugar, podemos dizer que a Bíblia diz que o Pai é Deus, mas também diz que o Filho é distinto do Pai, mas também é Deus, e que o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas que também é Deus. Por exemplo, confirmando que o Pai é Deus, nós temos o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus. E na maioria absoluta das vezes que o Antigo Testamento utilizar o termo Deus somente, está se referindo a Deus Pai. E está lá escrito em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus, o céu e a terra. E é interessante que a segunda pessoa da Trindade, ou melhor dizendo, a terceira pessoa da Trindade, já aparece no versículo 2 do livro do Gênesis, no capítulo 1, porque diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então, já na primeira passagem bíblica, nós temos duas pessoas distintas, o Pai e o Espírito Santo. Mas esse versículo comprova que o Pai é Deus. Em relação ao Filho ser Deus, nós temos que mencionar João capítulo 1, versículo 1, onde está escrito o seguinte: no princípio era o Verbo. Esse verbo aparece com V maiúsculo, se referindo ao próprio Cristo, não é? E ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Perceba, o Verbo, se referindo a Cristo, estava com Deus. Logo, esta pessoa não é a mesma pessoa do Pai, porque ela está com o Pai, ela está diante do Pai. E ele diz, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em terceiro lugar, o Espírito Santo também é Deus. Isso aparece de forma muito clara lá em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, naquela passagem de Ananias e Safira, quando o apóstolo Pedro diz que eles mentiram ao Espírito de Deus, e ato seguinte ele diz que Ananias e Safira mentiram ao próprio Deus, mostrando que o Espírito Santo é Deus. E não apenas essas passagens comprovam a realidade da Trindade e a distinção das pessoas dela, mas inúmeras outras passagens que demonstram isso, que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E eu gosto muito do argumento que demonstra biblicamente que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo possuem cada um deles os atributos exclusivos da divindade, ou seja, os atributos que somente Deus tem. Ou seja, a Bíblia mostra que o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. De igual modo, mostra que essas três pessoas são oniscientes, onipotentes, onipresentes e imutáveis. Então, como eu disse, precisaríamos de uma reflexão muito mais aprofundada, muito mais longa, mas creio que essas poucas colocações são suficientes para demonstrarmos e explicarmos a Trindade à luz da Bíblia. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém. Agradecemos ao evangelista que aceitou o desafio de explicar sobre o assunto tão importante. Também agradecemos ao nosso telespectador, Adilson Lima, que nos mandou a pergunta. Você também pode participar. É só enviar a sua dúvida através dos nossos perfis no Facebook ou no Instagram, ADNews Oficial. Bom, mas agora vamos conferir as notícias de alguns eventos que aconteceram na IEDPE. Temos notícias do litoral ao sertão do estado. A IEDPE em Ipojuca, setor 8, realizou a 4ª edição do Seminário para a Família na área 2, em Porto de Galinhas, no litoral sul do estado. O evento reuniu dezenas de famílias da igreja local em 3 dias de estudos específicos a partir do tema Fidelidade Conjugal, marca de um lar feliz. Os irmãos aprenderam a palavra de Deus e também louvaram ao Senhor pela oportunidade de participarem de mais uma edição do seminário.
A IEDPE no setor 8, em Ipojuca, é liderada pelo pastor José Pedro. Na Mata Sul do estado, a IEDPE em Água Preta realizou a 10ª edição do Encontro de Mulheres, sob a coordenação local do pastor Edmir Cavalcante. Centenas de irmãs participaram da festividade realizada no Templo Matriz, com a participação do grande coral de irmãs, cantores da IEDPE e caravanas de cidades vizinhas. O evento foi marcado pela poderosa manifestação do Espírito Santo. Mais de 900 pessoas participaram dos cultos por dia dentro e fora do templo no telão. No Agreste do estado, a IEDPE em Águas Belas, sob a coordenação local do evangelista Levi Azevedo, realizou um evangelismo infantil. O trabalho de evangelização direcionado às crianças chamou a atenção de quem passou pela localidade e reuniu dezenas de meninos e meninas que louvaram ao Senhor e ouviram com atenção a palavra de Deus. O coordenador-geral do Círculo de Oração Infantil da IEDPE, o evangelista Ebenezer Brito, e parte da equipe participaram do evento. As irmãs da IEDPE em Limoeiro, também no Agreste do estado, sob a coordenação local do pastor Samuel Guerra, participaram da 9ª edição do Congresso de Mulheres da Igreja Local. O evento aconteceu na quadra municipal e contou com a participação de preletores enviados pelo pastor-presidente e do grande coral de mulheres com mais de 200 vozes. O evento teve como tema Mulher Cristã Vencendo os Desafios. A festividade foi marcada pelo fervor espiritual, com várias conversões, batismos no Espírito Santo. Os irmãos em Carnaíba, no sertão do estado, se reuniram para realizar mais um culto evangelístico. O evangelismo em massa seguido do culto foi realizado no bairro de Caixa d'Água, através do projeto Carnaíba para Cristo. Dezenas de irmãos participaram do culto louvando a Deus e anunciando a mensagem do Evangelho. Uma pessoa aceitou a Jesus como Salvador. A igreja em Carnaíba é coordenada pelo presbítero Rubem Miranda. E a IEDPE em Triunfo, também no sertão do estado, inaugurou um novo templo no município de Santa Cruz da Baixa Verde, que é ligado à igreja em Triunfo, que é coordenada pelo evangelista José Belo. O novo templo fica localizado no centro da cidade e tem capacidade para 600 pessoas sentadas. O culto inaugural foi dirigido pelo pastor Samuel Oliveira, vice-presidente da Convenção de Ministros da IEDPE. Pastores, evangelistas e presbíteros de igrejas em cidades vizinhas como Carnaíba, Flores, Afogados da Ingazeira, Belém de São Francisco e Betânia também participaram do evento. Antes da inauguração, os irmãos da igreja local realizaram um desfile pelas principais ruas da cidade. E já que estamos falando de eventos da IEDPE, vamos conferir a matéria sobre o primeiro seminário para líderes de departamentos infantis. Nossa equipe acompanhou toda a programação realizada no Templo Central, que foi repleta de palestras e estudos, com conteúdo destinado aos líderes de trabalhos infantis. Vamos conferir. Um dia com grande troca de experiências e muito aprendizado, ficou registrado como parte da história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. A primeira edição do Seminário de Liderança Infantil abordou por meio de estudos, palestras e oficinas para os líderes infantis da IEDPE, temas que possam instruir as crianças com base na Bíblia. Foi assim o seminário para líderes de departamentos infantis da IEDPE. Diversos temas foram abordados e colocados em destaque para aprimorar o trabalho desenvolvido com as crianças realizado pela IEDPE em todo o estado. Ao total foram 9 palestrantes, entre eles pastores, presbítero, coordenadores de departamentos infantis e esposas de evangelistas, todos devidamente instruídos para abordar os temas de acordo com a experiência em cada assunto palestrado. O presbítero Jonathan Zeder abordou em um dos estudos realizado no seminário o seguinte tema: criança no contexto da salvação. Tivemos a oportunidade de explicar o que é doutrina, a importância da doutrina, falando sobre a criação, sobre o pecado e salvação, que é a grande verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é baseada principalmente nesse pilar, criação, queda e redenção. Então tivemos a oportunidade de relembrar esses conceitos aos irmãos, Além de relembrar esses conceitos, também tivemos a oportunidade de dar algumas outras informações e como fazer com que as crianças possam estar mais atentas e como elas podem receber essa mensagem. O pastor-presidente da IEDPE, Ailton José Alves, esteve presente no início do seminário e destacou o interesse que a igreja tem em realizar trabalhos como esse. Mas a igreja tem um papel preponderante, não é isso? Instruindo, ensinando as crianças no caminho que Deus quer que elas andem.
Para quem participou, afirmou fazer parte de um evento que irá agregar no desenvolvimento do trabalho voltado para as crianças por meio da IEDPE. Para mim é um momento de muita felicidade em ter essa grande oportunidade, primeiramente dada por Deus e pelo nosso pastor presidente, de poder participar deste primeiro seminário para a liderança infantil. Então, para mim é uma oportunidade única e de grande proveito para nossas vidas, principalmente daqueles que trabalham e lidam no dia a dia com o público infantil da nossa igreja. Muito bom, muito bem junto esse seminário, muito importante, né, para cada um que trabalha com criança, muito bom, cada tema muito importante, e que Deus continue abençoando cada um que trabalha, todo que está envolvido, né, nesse estudo, nesse seminário, muito bom. O trabalho foi realizado por equipes que, juntas com a intenção de melhorar cada vez mais as tarefas dos líderes de departamentos infantis da IEDPE, executaram um seminário repleto de informações e aprendizado para os diversos trabalhos, como culto e evangelismo infantil, as classes infantis da Escola Bíblica Dominical e também o Círculo de Oração Infantil. Realmente, um evento como esse, nós temos notado pela expectativa e pela forma que o público está assistindo, está participando. Não há distração, a gente vê a glória de Deus, a presença do Senhor e o interesse e a fome das irmãs que trabalham com crianças aprenderem a palavra. O seminário durou um dia inteiro, foi enriquecedor para os que participaram e para todos aqueles que puderam contribuir com a realização do mesmo. Foi realmente uma bênção esse trabalho. Certamente marcou o ministério de todos que participaram. Bom, chegou a hora de nos despedirmos. O ADNews TV vai ficando por aqui, mas antes, queria lhe convidar a continuar enviando fotos de eventos realizados em sua cidade para a produção do nosso programa. Registre e nos mande um e-mail pelo cartas@adnews.job.br. Também recebemos conteúdo pelo WhatsApp. O nosso número é o 99468-8983. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. E se você quiser rever esta ou outra edição do programa, é só acessar a página da Rede Brasil no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe os vídeos com os seus amigos. O ADNews TV está terminando, mas eu te espero com mais notícias da IEDPE em todo o estado na próxima edição. Até lá!